Boa tarde, eu sou o professor Sebastião Benício da Costa Neto e esse vídeo refere-se a um trabalho de educação interprofissional desenvolvido por mim e pela doutora Maria da Graça Pereira, da Universidade do Minho. Este trabalho foi apresentado no 12º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde, realizado em janeiro passado na cidade de Lisboa. Este estudo trata-se de uma revisão da literatura disponível no portal de periódicos da CAPES acerca de metodologias presentes nas publicações que versam sobre a educação interprofissional de saúde. Este estudo também faz parte, é um recorte de um projeto maior sobre educação interprofissional, um estudo comparativo de docentes e discentes brasileiros e portugueses. A educação interprofissional, ela, desde os anos de 1980, ela é compreendida como uma atividade de aprendizagem colaborativa que envolve duas ou mais profissões, sejam na fase da graduação, seja já na fase da formação continuada, portanto, em desenhos de ensino, aprendizado, que envolvam profissionais nas diversas unidades de saúde. Usualmente, as atividades de formação em base na educação interprofissional, elas têm sido realizadas de forma não sistematizadas, ou seja, não pertence ao eixo principal dos programas de graduação das profissões da área da saúde. Quando elas existem, elas pertencem a algumas políticas indutoras, e o que já se percebeu na literatura estrangeira é que quando essas atividades de educação interprofissional são valorizadas ou são acolhidas dentro dos programas, dos projetos pedagógicos dos diversos cursos de graduação, elas tendem a incentivar um maior número de atividades de educação interprofissional que sejam informais, realizadas nas universidades ou nas diversas interfaces que a universidade tem. Vários estudos sobre a educação interprofissional têm sido disponibilizados no portal de periódicos da CAPES, que desde 1980 tem sido um importante guia para orientar a pesquisa de diversos investigadores brasileiros e estrangeiros. Sendo assim, essa revisão buscou responder sobre como que os recursos pedagógicos ou os recursos metodológicos de ensino da interprofissionalidade no campo da saúde estão presentes nessa produção disponibilizada pelo portal de periódicos da CAPES. O objetivo geral, então, é analisar a produção científica, dando ênfase às metodologias de ensino empregadas na educação interprofissional em saúde. Para isso, 2 juízes selecionaram, no mês de agosto de 2017, trabalhos para constituir o corpus ou conjunto de artigos que seriam lidos e analisados na íntegra. As palavras-chave foram utilizadas, tais como formação profissional, ensino profissional, saúde, graduação, pós-graduação, recursos pedagógicos, e essas palavras-chave ou esses descritores foram comparados aos descritores em ciências de saúde, também denominado DEX, da BIREM, e foram combinados em 2 línguas distintas, português e inglês. Aqui, na figura 1, nós apresentamos, então, de acordo com recomendações do PRISMA, como que esses artigos foram organizados. Após, então, o consenso entre os 2 juízes, foram identificados 43 artigos, sendo que esses evoluíram após serem retirados aqueles artigos que não foram revisados por pares, aqueles textos que eram editoriais ou artigos que faziam relatos de serviço ou que relatavam apenas a formação profissional ou de uma única profissão. Restaram, então, para análise 21 artigos. Esses artigos foram submetidos à revisão sistemática sem meta-análise.
Dentre os principais resultados, nós podemos agrupar em dois eixos. Primeiro, o que foi evidenciado em termos de princípios norteadores das metodologias da educação interprofissional. Dentre esses princípios, nós destacamos uma ênfase maior em tratar a educação interprofissional dentro de eixos formativos nos diversos currículos dos cursos de graduação, ao invés de propor disciplinas específicas, mas tratar como um eixo que fosse estudado, que fosse incentivado, motivado ao longo de toda a formação dos diversos profissionais da área da saúde. Um segundo princípio norteador foi a indissociação entre ensino, pesquisa, extensão e atividade nos campos de práticas ou nos serviços de saúde. E o terceiro princípio era a articulação das ações permeadas pela prática da comunicação intra e interprofissional, associadas a investimento na criatividade, na busca de novos mecanismos para o aprimoramento da qualidade da produção de cuidado em saúde e da própria formação interprofissional. No que se refere aos resultados relativos às metodologias de educação interprofissional, também foi possível observar diversas metodologias mencionadas nessas produções revisadas. Dentre elas, nós destacamos a construção de narrativas clínicas, que é uma escuta da história de vida dos usuários de saúde, sendo realizada por profissionais ou alunos de graduação de diversas áreas, que depois de escutar essas narrativas, eles vão formular conjuntamente um suposto quadro e identificar as formas ou as necessidades de intervenção dentro dos casos específicos. Outro recurso bastante utilizado são as observações participantes, usualmente acompanhamento de visitas ou de consultas médicas, onde os alunos das diversas áreas também buscam se integrar aos serviços que estão em processo, e a partir dessa integração eles buscam fazer sínteses também compreensivas de qual é o quadro que está sendo enfrentado e quais os possíveis caminhos de intervenção. Outro recurso são as mentorias, usualmente feita por meio de orientação aos alunos, para que esses alunos possam melhor aproveitar as suas observações, aproveitar os seus percursos interativos, repensar as suas cognições acerca do trabalho realizado, das suas motivações e repensar também as suas experiências. Outros recursos encontrados enquanto metodologias de educação interprofissional na literatura disponível, é a presença de um grupo tutoriado, o uso dos estudos de caso e, sobretudo, isso apresenta, em maior parte da literatura investigada, o uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizado. Também, como metodologias encontradas, a literatura relata as rodas de conversa, os seminários intensivos, usualmente feitos preparando um determinado grupo acerca de um tema comum, que pode ser a saúde pública, que pode ser a terminalidade, ou qualquer outro tema que seja transversal a diversas profissões, e depois desses seminários intensivos, os grupos menores vão trabalhar para apresentar, então, propostas de trabalho, de intervenção ou de estudo sobre aquela temática. Temos, por fim, mas não menos importante, a aprendizagem baseada na prática clínica, também muitas vezes associada com aprendizado usando recursos online. Apenas um dos artigos não menciona que tipo de metodologia foi utilizado na educação interprofissional então relatada. Então, compreende-se que a literatura sobre a EP ainda é limitada, apesar de mostrar-se crescente na última década. Usualmente, os estudos disponíveis não trazem maiores detalhes sobre os recursos metodológicos utilizados nas práticas de EIP, apesar de que o princípio básico, que é colocar duas ou mais profissões para aprender junto, ele é constante.
Compreende-se que os recursos metodológicos da IP ainda são pouco desenvolvidos ou pouco compreendidos por diversos atores relacionados à ensino-aprendizagem para a área da saúde. Contudo, as metodologias ativas têm sido as associadas como o principal recurso à educação interprofissional. Apesar de haver um conjunto de metodologias utilizadas, ainda estudos que mostram resultados ou que têm um controle maior sobre os resultados de tais metodologias ainda são muito escassos e apresentam-se como um campo importante para a investigação dentro da área da saúde. Por fim, eu quero agradecer pelas vossas atenções e agradecer, sobretudo, à Universidade Federal de Goiás e à Pontifícia Universidade Católica de Goiás e à Universidade do Minho por darem as condições para que eu pudesse, sob a orientação e a parceria do Grupo de Investigação em Saúde Familiar e Doença da Universidade do Minho, desenvolver esses estudos acerca da educação interprofissional em saúde. Muito obrigado.